E na palavra, não existe estabilidade no casamento. Talvez você já tenha visto alguém falar mais ou menos assim, agora que eu casei, acabou. Não preciso mais me esforçar. Me esforcei para conquistar ela, para conquistar ele. Mas agora, até que a morte separe, vai ter que me aturar. Ela vai ter que me suportar, vai ter que me aguentar. Você já deve ter visto alguém assim, eu espero que não seja o seu cônjuge. Se for, você vai enviar esse vídeo agora para ele, tá bom? Mas a gente vai falar sobre não haver estabilidade. Parece estranho ouvir essa frase, mas não há estabilidade no casamento, não há. Para você ter um casamento que realmente é agradável, harmonioso, abundante, que é cheio de vida, de vigor, que é cheio de vitalidade, que é cheio de sexo, amizade, boas conversas, enfim. Um casamento que realmente seja maravilhoso, extraordinário. Você vai precisar de esforço. Essa é a palavra, esforço. Você quer ver um texto que mostra que não há estabilidade? 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz assim, presta atenção nisso, tá? Sendo já velho, está se referindo a Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, que não o Senhor. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Olha só outra expressão aqui, outra tradução, tá? 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, diz assim, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram ou influenciaram ele a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Se Salomão viveu uma vida piedosa, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Jesus, ele viveu uma vida piedosa, mas ao final da sua vida, as suas muitas mulheres o induziram, esse é o texto, né? Ou inclinaram, influenciaram ele para se desviar dos caminhos do Senhor, para adorar Astarote, para adorar outros deuses. Você entende? Não existe estabilidade. A minha vigilância tem que ser contínua, todos os dias. Você já imaginou o seu cônjuge chegando para você e dizendo assim, meu amor, eu te amo demais e, sinceramente, eu sou 99% fiel a você. Será que você ficaria feliz em ouvir esse tipo de expressão? Não, né? Eu aposto que não. Você estava ali, poxa, caramba, como é que ele está chegando? Olha só, está todo arrumado, falando que me ama demais. Quando ele fala 99% fiel, acabou. É um banho de água fria. Por quê? Porque a fidelidade ela exige 100%. Você entende isso? Assim é o casamento também. Até que a morte nos separe, exige esforço contínuo, diário. Todos os dias. É óbvio que você e eu vamos falhar. Mas esse esforço precisa ser contínuo. Essa perseverança precisa ser até que a morte nos separe. Por isso que não há estabilidade. Entendendo o que eu quero dizer, estabilidade, né? Eu estou me referindo aqui a cruzar os braços e esperar que o relacionamento vai ser maravilhoso por si só. E não vai. Vai ser necessário esforço. E quando eu olho para o texto aqui de Colossenses, por exemplo, capítulo 3, versículo 23 e 24, olha só o que diz a palavra do Senhor em relação à nossa caminhada de fé com Cristo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Aqui ele está se referindo à relação de servos e senhores, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Embora esse trecho de Colossenses, Paulo esteja se referindo, né, à relação entre servos e senhores, isso se aplica completamente ao relacionamento conjugal. Ora, é para Cristo. É a Ele que eu estou servindo quando eu estou cuidando do meu casamento, quando eu estou pastoreando o coração da minha esposa, quando eu estou, por exemplo, servindo a minha esposa. Você entende isso? É a Cristo que eu estou servindo. Porque isso agrada a Deus. Ou quando você vem aqui para Tito e diz, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Então Cristo se entregou, se sacrificou por nós, se entregou por nós para apresentar a Ele mesmo um povo particularmente seu, comprado por isso, tá? Por esse sacrifício. E diz, esse povo é dedicado à prática de boas obras. Dedicado à prática de boas obras. Essa dedicação é exclusiva, essa dedicação é total, essa dedicação é absoluta. Então, essa prática de boas obras aqui não é simplesmente caridade. Essa prática de boas obras é obedecer aos seus mandamentos, é viver para a glória dele. E em Efésios capítulo 5, ele vai chamar os maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E assim mesmo sacrificou por elas. Para, então, pelo lavar purificador da palavra, pela palavra, apresentar a ele mesmo, Cristo, essa igreja, né, esse conjunto de pessoas pela qual ele morreu, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Assim os maridos devem fazer para com as suas esposas. E as esposas devem ser em tudo submissas aos maridos. Ou seja,
ao obedecer a Cristo, ao praticar essas boas obras, e sim, essas são boas obras, tá? Que agradam a Deus. Ao praticar essas boas obras, eu estou, então, apontando para a glória de Deus. Eu estou, então, vivendo uma vida que, de forma esforçosa, está agradando a Deus. Olha só o que diz o texto aqui de Tito, capítulo 3, versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Dedicar-se. Eu quero que você se prenda nessas palavras. Esforço, dedicação. A fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Nós precisamos nos dedicar em todas as coisas. Provérbios está cheio disso. Fala sobre a diligência que nós precisamos ter em cada trabalho, em cada obra. Quando Deus nos chama lá no capítulo 6 de Provérbios para sermos diligentes, como as formigas, por exemplo. Então você começa a entender que o seu casamento também precisa de diligência, precisa de esforço. O seu casamento é literalmente, 1% de inspiração, mas 99% de transpiração, de esforço diário, cotidiano. E esse esforço diário, cotidiano, ele não é cumulativo, entende o que eu quero dizer? Se uma vez, lá no final, talvez da sua vida, você se desviar desses caminhos, você começar uma jornada de adultério, você destruiu muitas coisas boas. Por isso que o texto de Provérbios diz que um só pecado destrói muitas coisas boas. Você entende? Uma família, uma reputação, um casamento que se tornou abundante e um só deslize, uma só faísca põe uma floresta inteira sobre incêndio. Espanta animais e mata aqueles animais sufocados pela fumaça. Um só pecado destrói muitas coisas boas. Eu não estou me referindo para você ser zeloso ou esforçado na luta contra o pecado tão somente, mas também para que você possa se esforçar na direção de agradar a Deus no seu casamento, cuidando de fato do seu cônjuge, amando-o, através de demonstrações claras de serviço, mas ao mesmo tempo de declarações expressas do seu amor. Essa comunicação do seu amor se dá não apenas através das suas ações, mas também através das suas palavras, aquilo que você comunica e como você comunica. Palavras que abençoam, que edificam e não que amaldiçoam, que diminuem. São palavras que exortam, que aperfeiçoam e não palavras que destroem, que aniquilam. Você entende isso? Então é nossa responsabilidade gerenciar a nossa mente, o nosso coração, gerenciar a nossa língua, esse pequeno órgão, os nossos gestos, as nossas ações, o nosso toque, o nosso desejo, sim. Porque dentro do casamento você vai precisar então ser esforçado por desejar o seu cônjuge. Desejar o seu cônjuge é um ato que você deve se esforçar por fazer. Não necessariamente vai ser natural por toda a vida. Você precisa se esforçar por condicionar sua mente e desejar o seu cônjuge, então somente seu cônjuge. E não aquele galã de cinema. E não aquela moça de repente da televisão ou algo do tipo. Você deve se esforçar por não desejar ser desejado por qualquer outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Você vai precisar se esforçar por amar na prática alguém, por exemplo, que te machucou. Você vai ter que se esforçar por perdoar. Você vai ter que se esforçar por sentar na mesa e conversar. Você vai ter que se esforçar por rir e se agradar daquela pessoa. Você vai ter que se esforçar por glorificar a Deus com aquela pessoa, desejar estar em comunhão com ela, estar na presença dela. Você vai precisar se esforçar. Naturalmente, a tendência é essa. Naturalmente, as coisas esfriam. Essa é a tendência natural. Naturalmente, o seu zelo e paixão pelo sexo com seu cônjuge vai diminuir. Isso é a tendência natural, é como se fosse uma escada rolante para baixo. Mas qual é o seu papel no esforço? Deixar, cruzar os braços e afundar junto com a escada rolante tendenciosa da vida? Ou simplesmente andar na mesma velocidade que a escada rolante contrária? Você está subindo, ok? Contra uma escada rolante descendo, mas você está no mesmo ritmo. Então você nunca evolui no seu casamento. O que você precisa fazer? Andar, subir aquela escada rolante numa velocidade acima daquilo que está proposta para ela descer. Então, naturalmente, não é o padrão. Você não é chamado para ser natural nos seus relacionamentos. Você é chamado para ser intencional nos seus relacionamentos. Decidir amar, decidir sentir prazer, decidir sentir desejo, decidir conversar, achar graça, achar deleite naquela conversa, naquela presença.
Você é chamado para ser intencional. O casamento abundante é construído com esforço, com dedicação. Ninguém que vai construir uma casa não se esforça primeiro por calcular toda a área, por fazer todo o planejamento, por desenhar, para ter um design fino daquilo que vai ser aquela casa. Ou separar quais são os materiais. Existe esforço na construção. Não apenas no ato de construir, mas também no de planejar como vai ser a construção. Então você precisa planejar, sim, como vai ser esse casamento abundante junto com o seu cônjuge, planejar isso junto, estabelecer quais são os processos para que vocês tenham, né, essa construção estabelecida e ao mesmo tempo se esforçar por executar esses passos do processo. Você entende? Vai precisar de esforço. Nada na vida vem sem esforço. Então, desse ponto de vista, não existe estabilidade. Salomão estava lá, adorando a Deus, e no final da vida se desviou dos caminhos do Senhor. De repente você está aqui, em um nível de fidelidade até aceitável, se é que posso colocar dessa forma. Mas ao mesmo tempo o seu casamento está fraquejando em várias áreas. Você de repente já não dedica tempo à sua esposa. Você já não de repente, como na época lá do noivado, do namoro, se esforçava por estar sós com ela. Se esforçava, por exemplo, para estar na presença dela. Não importasse a quantidade de horas que você ia passar dirigindo de repente. Ou a quantidade de horas que você ia perder de sono para estar ao lado daquela pessoa que você amava. Isso acontecia no começo do casamento, no noivado, talvez no namoro. Mas agora você já não sente mais a necessidade de fazer isso. E isso vai minguando. Entenda, você precisa de esforço. Não existe estabilidade. Não existe estabilidade. Você, para construir um casamento abundante, um casamento harmonioso, cheio de vigor, cheio de sexo, cheio de comunicação, uma comunicação ativa, abundante. Para você ter tudo isso, um casamento que glorifica a Deus em primeiro lugar, um casamento que gera transbordo na vida de outros casais, você vai precisar de esforço. E esse é o meu recado para você hoje. Se esforce. Se esforce, porque nós precisamos nos esforçar em todas as coisas para a glória de Deus. E nesse inteirinho nós precisamos nos esforçar por agradar a Deus, construindo esse casamento que de fato glorifica Ele. Amém? Queria orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, eu te oro por essa pessoa que está assistindo o vídeo nesse exato momento. Eu te peço pela vida dela, pelo seu casamento. Eu te peço para que o Senhor possa inundar o coração dessa pessoa, Deus, com a tua graça, com o teu favor, com a tua disposição, Deus, para que essa pessoa possa se esforçar na direção de te agradar no seu casamento. Para que ela não venha se conformar com este século, não venha se conformar com essa tendência natural decadente, mas ao mesmo tempo ela possa desfrutar de um excelente, Senhor Deus, processo de construção de um casamento abundante. Ela possa se deleitar nesse processo em te agradar. Que ela possa, Senhor Deus, ver os frutos desse esforço. Que ela possa, Senhor Deus, se alegrar na tua presença diante do Senhor através do seu casamento. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Abençoa essa vida. Em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe abundantemente. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. É muito importante você se inscrever aí no canal. Ativar as notificações. Tá? Toda terça tem vídeo novo aqui no canal. Também me segue lá no Instagram, Gabriel CBO, tá? Me segue lá no Instagram, Gabriel CBO. Manda um direct, de repente, como é que você me conheceu, qual foi o vídeo que você me conheceu, se é esse vídeo, de repente, é o que você está me conhecendo agora. E vamos juntos, tá bom? Eu tô aqui desse lado também, junto com a Andressa, construindo esse processo, esse casamento abundante, lutando contra essa tendência, essa escada rolante decadente, né? Com esforço real. E eu espero que você possa começar a se esforçar também desse lado aí, tá bom? Deus te abençoe, cheiro no coração e vamos junto. Grande abraço.